Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo, hoje, dia 3 de março de 2020, das horas e 32 minutos. Nós temos 21 graus, tempo nublado aqui em São Paulo. Eu agradeço desde já a sua audiência, carinho e amizade. Caríssimos, nós estamos nos últimos dias colhendo a pré-lista da Imersão Técnica Top Traders. O curso vai ser lançado na próxima segunda-feira, dia 9 de março. Só vai poder fazer a matrícula quem estiver na pré-lista. Depois, lá pelo dia 11, 12, eu não sei, só se tiver alguma sobra de vaga, alguma desistência, mas aí o valor será mais caro. Então, para garantir a sua vaga, né, aulas ao vivo dias 24 e 25, vai ter uma aula extra à noite também, dia 18 ou dia 20, a gente está definindo. Então vai ter réplica dos comandos no Telegram, por e-mail, e tem uma mega novidade que eu não tinha anunciado até agora. Quem se inscrever, geralmente o aluno se matricula e ele entra no grupo a partir das aulas ao vivo, 24 e 25, vai ficar até o dia 19. Dessa vez, fez a matrícula e em seguida já entra no grupo, com acesso à carteira, às operações no dólar, no índice e tal. Por quê? Porque a gente acha que o momento é especial e não valeria a pena esperar até as aulas ao vivo, porque muitas oportunidades passariam. Então tem oportunidades explosivas aí para quem já fizer a matrícula. Eu não garanto que no dia 9 você vai ter acesso ao grupo, mas talvez logo em seguida, dia 10, dia 11, sim. Então, faz a matrícula, já entra no grupo, que é algo que muita gente pedia anteriormente. Pelo momento, a gente abriu mais uma exceção e o benefício. Então, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Então, é só clicar lá, entrar na pré-lista e você vai receber o link de matrícula na próxima segunda-feira. Últimos dias que a gente vai deixar a pré-lista no ar. Ok? Caríssimos, eu vou começar o programa de hoje falando de alguns destaques de ontem. Ações que simplesmente voaram, né? E a galera pediu pra gente estudar. A primeira foi Ipera, né? Um negócio com a Takeda. Uma vez a gente pegou, nós tínhamos uma operação pública em... Agora é Ipera, antes era Hipermarcas, né? E nós tivemos uma operação pública muito bem sucedida, com um fenômeno, uma manobra parecida dos players, quando ela vendeu a divisão uma divisão que ela tinha, se eu não me engano, de fraldas à época para a Coty francesa. Então é um ativo que tem esse perfil. Eu tenho uma ação parecida, né, nos Estados Unidos, que é parecida, pessoal, guardadas as devidas proporções. Tem um desafio, inclusive, que está indo bem. No caso da Limited Brands, a gente falou de compra 16, está 22, alvo 26, 27 dólares. Ela é dona, por exemplo, da Victoria's Secret, a Limited Brands. E no caso da Hipermarcas, uma ação fantástica, né? Tendência primária, secundária e terciária de alta. E essa queda que veio na média de 21 foi uma mega oportunidade. Se a gente olhar pelo semanal, a tendência de alta ela foi totalmente preservada. Houve um teste de rompimento falso, inclusive, dessa LTA que conecta os fundos desde abril de 2019. Só que assim, o que eu, professor Wagner Caetano, costumo fazer, ou trader, ou investidor Wagner Caetano costuma fazer nesse tipo de caso? Eu não acho que seja entrada, apesar de haver um ponto aqui muito interessante, onde ela rompeu uma resistência relevante, até rimou. O que eu costumo fazer quando o ativo tem essas explosões? Como aconteceu com o ISA no passado, e nós estávamos comprados em WIS quando ela comprou a divisão de seguros do Banco Inter e ela explodiu. Geralmente a gente já fica esperto para realizar lucro, ou melhor, já realiza metade. E aí trabalha com stop no intraday, o stop inteligente. Eu acho que vale a pena realizar a metade. 40%, 50%, 60% da posição. E aí administrar com base num gráfico de 60 minutos. Ok? Então essa é a minha opinião em casos parecidos. Aí nós tivemos... Essas ações entram como destaques, tá? Aí nós tivemos CSNA3. Destaque de ontem também.
O minério de ferro tinha subido muito forte, né, na China. E aí o ativo realmente ele explodiu. Talvez seja a mais voláteis das siderúrgicas aqui no Brasil. Ela duela aí com a Usiminas, e ela fez um pullback da CLTA que conecta os fundos desde julho de 2018. Ela fez o pullback e transpassou. Né? Ela tinha feito aqui um doji, sinal de compra, rompimento falso desse fundo a 11,23. Então, aparentemente, tem mais espaço para subir. A barra de ontem é uma provável barra de ignição, bom volume, deixando esse fundo aqui para trás. Então ela nos indica mais espaço para apreciação de preço. Vindo fechar esse gap, é aquela velha história, até a média de 21 é voo de galinha, da média para cima é voo de águia, mas está bem inclinada para compra. Aí nós tivemos VEG, VEG3 já é um ativo em tendência absolutamente primária, secundária e terciária de alta. Ela simplesmente veio na média de 21, média de 21 é compra. Aqui ela deixou um martelo, rompeu a máxima no próprio intraday 48,468. Eu acho que ela deu chance do pessoal se posicionar, quem estava de fora namorando a ação, e agora ela deve romper os 50 e ir embora. Essa é a minha opinião. E aí tivemos a IRBR3, né? É um ativo polêmico, né? Essa ação, ela não me convenceu como uma oportunidade de compra desde que ela começou, a não ser nesse caso aqui. A gente tinha apontado justamente um pullback, é mais ou menos o que está fazendo o Ibov, só que ela fez num tempo anterior, no tempo dela. Ela tem dois fundos importantes, né, o 2909. Ela não chegou a tocar. E ela tem esse outro, que é o 2954, que ela tocou. Eu acho que para quem compra por assimetria pode ser interessante nesse momento, né? Se ela formar um arame cross, alguma coisa do gênero aqui. Né? Ela deu uma compra bacana para Guerrilha para entregar aqui no pullback da LTA. E agora pode justificar uma compra. Eu acho que tem coisa melhor. Eu não me arriscaria, por exemplo, em IRBR3. Sendo bem sincero nesse momento. Eu mandei no Informe Cenário há pouco alguns balanços corporativos, né? O primeiro deles foi Vulc3. A Vulcabras é a dona das marcas como Azaleia, Olímpicos e Under Armour. Eu acho que é uma situação interessante para entrada, minha opinião. O ativo é bastante volátil em alguns momentos. Agora a volatilidade histórica está 2,40. E o que ela fez? Ela veio numa região de enrosco. Deixa eu apagar esses pontos gráficos mais antigos. Acho que não tem sentido manter agora. Ela veio em uma região que foi fundo anterior, aqui em torno de 7,50, deixou um martelo, está dentro das bandas e eu acho que ela tende a recuperar-se. É a minha opinião. Está caindo aí pós-balanço, mas nada que seja tão relevante. Teve a MRV.
MRV tá até eu nem vou mudar aqui, ela tá num tema mais escuro. Acho que eu coloquei numa imersão para mostrar algumas coisas para o pessoal, alguns temas do Cartesia. A MRV também teve seu balanço divulgado. Eu acho que é uma situação favorável à compra. Ela está sobre uma região que estourou um pivô no final do ano. Ela veio naquele patamar e aparentemente desenha um mastro bandeira. Então acho que é uma situação favorável à compra. Então estão aí os destaques e também os balanços corporativos. Vou falar de DI. DI1F25. O DI está pendurado no fundo de novembro e também fundo de fevereiro. Abaixo do 5.920 deve continuar em queda. Se montar uma inflexão aqui, poderá vir na média, na região de 6.100. Os bancos centrais devem cortar juros, né, nas próximas reuniões. Temos o IFNC, Índice do Setor Financeiro. O IFNC, eu acho que ele foi atualizado aqui pelo Cartesia. Eu vou reconfigurar aqui os estudos. Não. Veio num fundo bastante importante, né? Fundo de outubro. Esse fundo foi 11.543. É o índice do setor financeiro. E ele caminha, essa região acho que vai ser nevrálgica. 12.230. Se ela for rompida, seria uma amostra de força. Uma amostra de força, aliás. Né? E ela foi testada ontem. Rompendo esse ponto, haveria um teste da média dos fundos aqui que foram batidos no início de fevereiro. Aí temos as ações aí Petro, Vale Bancos. A Petrobras, vamos atualizar o gráfico também. Ela tem um movimento tímido, né, se a gente comparar com algumas outras ações aí que... Bom, se bem que não, né? Ela fez aqui o martelo e veio até a média. Acho que é um movimento mais ou menos alinhado com as blue chips, aliás. E agora ela está tentando adentrar aí o território acima da média de 5, já está dentro das bandas. Esse ponto importante foi respeitado, 25,43. Eu acho que o mercado ele está respirando, ele está entrando numa fase de maturação. E não tem nenhum indicativo, por exemplo, que foi um repique sem consistência. Está trabalhando na parte alta do Marubozu, a gente pode ver o crude oil. Crude oil WTI. Também trabalhando na parte alta de Marubozu, está alinhado, esse negociado em Nova York. Aí tem o Brent negociado em Londres. Também trabalhando na parte alta de Marubozu, né? Geralmente é sinal de continuidade no caso da alta que houve um engolfo. E aí nós temos Vale. Vale 3. Em alta, né? Acho que esses candles a gente pode apagar. Esses candles não, esses gaps. O que dizer sobre Vale, né? Provavelmente ela caminha para testar os R$50. E aqui vai ser o território que separa os homens dos meninos, né? Como é que ficou a Bolsa da China? Uma nova sessão altista.
né? Também trabalhou na parte alta do Marubozu de ontem, isso é um sinal de força. Deve romper o pivô aqui em cima, perto de 3.060. Nós temos o índice DAX esboçando um fundo onde também o fez no início de outubro. Já está dentro das bandas, rompendo a média de 5, projetaria de 21. E algo parecido no índice FTSE. Houve uma mistura de pinça com arame, já está dentro das bandas. Se romper a média de 5, projetaria a de 21 na minha visão. E aí temos os bancos, né? E pessoal, hoje não vai ter radar porque tem semana do trader à noite, aula ao vivo gratuita. Banco do Brasil teve 3 candles verdes na sequência. Então 8 horas a gente vai estar ao vivo no YouTube com a semana do trader. Então o Banco do Brasil configura um rompimento falso de 45,12. Né, foi levemente abaixo e voltou. E está corrigindo na parte alta do movimento, tende a romper essas máximas, testar os 48 e depois a média de 21. E aí temos BBDC4. Estou atualizando todos os estudos aqui. Já vai fazendo juntos. Né? Já vai deixando o gráfico mais adequado. Resumindo, eu acho que a gente tem oportunidade em muitos ativos. Ó, 29,85 para quem está líquido, né? Imagina, por exemplo, comprar agora. Será que daqui 3 meses... O swing trade é de 3 semanas a 3 meses, né? Será que no horizonte de 3 semanas a 3 meses você acha que vai estar num patamar maior ou menor que o atual? Essa é a pegada do swing trade. Ó, 30 com 27. Mas tem que ser as ações certas. Na minha visão. É isso que a gente vai fazer na imersão. Então existe uma consolidação nessa região, hoje está corrigindo, mas eu acho muito difícil não formar um fundo por aqui e pelo menos testar os 32 aqui como resistência. E aí nós temos Itube 4. Itaú Unibanco. Eu acho que o Cartesian colocou alguma nova versão, tal, porque eu já estava com alguns estudos feitos e eu estou tendo que refazer, mas como atualizou o gráfico dos futuros, eu acho que agora, atualizando aqui, vai permanecer. Eles estão sempre trabalhando lá para melhorar o programa. Então, Itube veio bem perto aqui do fundo de maio de 2019. Né? Tá bem descontado. Esse gap, na verdade, é aqui. Se começar a caminhar para cima, esse gap é referência, na minha visão. As mínimas aqui marcaram 30 com 57, bem descontado. Correto? E a ideia é que teste os 32,50 e posteriormente a média aqui, para a gente ver se é um voo de águia ou de galinha. E aí tem a Via Varejo. Minha esposa na Bolsa de Valores. Está subindo 2,23. Realmente os estudos... Cara, foram todos apagados. Assim, em momentos de turbulência, a gente tem realmente turbulência, não é brinquedo, não. Como dizia a personagem da novela, todos os meus estudos eu estou tendo que refazer, mas vamos em frente. O planeta, o mundo, acho que ele faz uma seleção natural daqueles que sobrevivem a tudo e realmente os que mantêm-se aí são os fortes. Porque ter que refazer todos os estudos não é mole, não. Mas vamos lá. Então, 15,43 é um ponto. 13,56 é outro aqui, não foi violado.
Vamos refazer tudo. Houve aqui um martelo, foi acionado, está nas médias, acho que deve continuar subindo. É claro que uma primeira demonstração de força seria o rompimento de 15,43 e depois a máxima recente 16,64. Só para deixar claro, perto da máxima aqui, nós vendemos 20% da nossa posição. E aí eu reduzi mais um pouco durante esse período de queda, até para cobrir margem de futuros. Então, se for ver aí, eu reduzi um pouco mais da metade da posição, com médio de uns R$16. Por aí. Ok? Ela foi tornada pública a R$3,90, mas o meu médio é R$4,99, porque eu fui comprando durante o processo. Então, comprar a R$4,99 e vender uns 60% a 16 não está ruim. Ok? Então, ainda mantenho um pouco, eu acho que eu tenho uns 40% da posição. Então, essa é Via Varejo, a gente falou de Petro, Vale Bancos. Então a gente falou do petróleo, faltou falar do VIX. O VIX está no pré-mercado, né? Tende a continuar caindo. O EWZ no pré-mercado também deve abrir em queda, ó, a pré-abertura está menos 0,71, mas nós temos o EWZ, houve um engolfo aqui seguido por quase uma Marubozu. Essa configuração foi feita sobre uma LTA, que guia os preços desde dezembro de 2018. Eu acho que deve testar os 42. É claro, ela vai ter resistência no fundo anterior, 40 com 48. E depois aqui a 41,50, mas deve testar os 42, na minha visão, no movimento de pullback. Aí temos o Dow Jones, né? Também montou um martelo sobre uma LTA, rasgou aqui para cima. Mesmo que exista uma correção, dificilmente essa barra vai ser anulada e realmente ele deve buscar a média de 21 aqui em cima. Como eu acredito que o faça o S&P, Dow Jones subiu 5% ontem. O S&P cumpriu um M aqui com rompimento falso, deu um martelo na sexta-feira e aí acionou. Ontem teve ações subindo, por exemplo, ações da minha carteira Tesla, Apple subindo em torno, subindo é feio, né? Subindo em torno de 10%. E o S&P, o índice Nasdaq, que deve testar a média aqui nos próximos dias. São dois candles em sequência muito fortes e eu não vejo um arrefecimento, alguma coisa do gênero, pelo menos por enquanto. Então ainda eu vejo essa correção, por exemplo, no índice como oportunidade e tem eu acho que tem muitas possibilidades aí à mesa para o investidor que tem liquidez. Ok? Deixa eu ver um recado da minha equipe aqui. Maravilha, então acho que é isso, pessoal. Mais tarde a gente vai estar lá na Semana do Trader, por isso não tem radar. E vamos juntos aí firmes na luta. Eu encerro o cenário em vídeo por aqui. Espero que o conteúdo seja útil, pessoal. Então, na minha opinião, o momento é de oportunidade. Valeu!